Tem uma ilustração de um jovem cristão. Ele estava no último ano de faculdade. Último ano de faculdade. E ele sonhava em entrar na empresa que todos os seus colegas também sonhavam. Era a maior e melhor empresa na área ao qual ele se preparava para trabalhar. E várias vezes ele já tinha mandado currículo para aquela empresa e nada de chamá-lo. E no último ano, ele recebe uma ligação então da secretária, convidando ele para participar de um processo seletivo. E ele foi. Um duro e difícil processo ele passou, o qual apenas ele foi aprovado naquele processo. E ele iria trabalhar ali como estagiário. O diretor do departamento apresentou ali para ele todo o departamento, as pessoas que ele iria trabalhar e o chefe dele direto. E ele começou então a trabalhar. Ele queria agradar a todos, ele queria agradar o chefe, ele queria agradar os funcionários, ele queria agradar os colegas de trabalho, ele queria agradar a todos. E ele dependia de uma aprovação para ser efetivado na empresa. E o seu chefe teria ali um peso muito grande para que ele fosse então admitido, ele fosse efetivado. O seu chefe seria muito importante a avaliação dele, o desempenho dele. E ele trabalhando com alegria, de coração, procurando agradar a todos. E entre as responsabilidades que ele tinha, ele precisava ir até as empresas parceiras e pegar notas fiscais com as empresas parceiras. E o chefe dele convidou ele, entrou na sala dele com uma conversa só os dois ali. Ele disse: olha, nessa lista tem empresas que está com um X e um nome de uma pessoa. Você vai procurar essa pessoa e vai lembrar ela de acrescentar 1,5% no valor da nota. E o chefe: mas olha, não se preocupe, está tudo certo e você será recompensado, e muito bem recompensado por isso. E aquele jovem então saiu para o seu trabalho, saiu para a sua missão. E ele olhou para aquilo e ele pensou: mas isso não está certo, isso não está certo, isso está errado. Quem eu quero agradar? Eu quero agradar a Deus ou ao meu chefe? Eu quero agradar ao meu chefe, mas até que certo ponto, até onde eu posso ir? Eu não vou fazer isso. E ele não fez. Quando ele chegou no final do dia com toda a demanda, o chefe questionou ele: mas eu não disse a você, por que você não fez? Ele nem soube explicar. Ele nem soube explicar. E ele não fazia. Chegou o momento da avaliação e da sua aprovação, e aquele chefe recomendou que ele fosse reprovado. Ele não foi aprovado. Ele foi desligado. Um dia, logo no primeiro horário, a secretária chamou ele para conversar e deu a notícia a ele: você está sendo desligado. Ele ainda estava com a camisa do trabalho e o crachá da empresa. Ele saiu triste, cabisbaixo, chateado. A empresa, um prédio enorme, do lado um shopping muito bonito. E ele, sem saber o que fazer, ele entra no shopping. É daquele dia que você vai no shopping e não tem quase ninguém. Ele vai até a praça de alimentação e senta ali na praça e ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Passava um filme na sua mente. Ele lembrou da sua faculdade, ele lembrou do esforço, ele lembrou do que ele fez para entrar naquela empresa, do sonho dele que tinha ido por água abaixo. Ele lembrou de tudo. E distante, sentado, estava uma senhora que observava ele chorar. E ela se aproximou e disse: meu jovem, por que você está chorando? Ele secou as lágrimas e disse: não, está tudo bem. E ela disse: meu filho, eu tenho idade para ser sua avó, faz bem conversar, estou vendo como você está, diga o que está acontecendo. Ela sentou e ele contou tudo o que havia acontecido com ele, tudo. Ele se acalmou e foi para casa. Chegou em casa, ele conversando com os pais, disse o que havia acontecido. E ele falou: pai, eu fiz de tudo para agradar a Deus. Eu fiz tudo o que o Senhor me ensinou. Eu fiz tudo o que eu aprendi com o meu pastor na igreja, com os líderes na igreja, eu fiz tudo. E olha só o que aconteceu agora comigo, olha o que está acontecendo comigo. O pai disse a ele: meu filho, você fez o certo. Você fez o certo. Não se preocupe. Você fez aquilo que nós devemos fazer. E eu estou orgulhoso de você. Mas aquele jovem estava muito triste. Passou um dia, 5 dias, 10, 15 dias, o ano estava acabando, ele sem estágio, sem emprego. Ele disse: o que eu vou fazer? Passou mais de 30 dias,
De repente ele recebe uma ligação, era a secretária da empresa. E ele disse: olha, mas o que aconteceu? Eu esqueci alguma coisa? Fiquei devendo alguma coisa? Não, o diretor quer conversar com você. Vem até a empresa. Ele pensou: deve ser o crachá, não devolvi o crachá, não devolvi a camisa, vou devolver. E ele foi. Com o crachá e a camisa, chegou no balcão de atendimento, estava a secretária, ele disse: olha, está aqui o que eu não entreguei. Ela: não, mas não vai embora, o diretor quer conversar com você. Mas conversar o quê? Não, ele quer conversar com você. E ele entrou na sala. E o diretor disse para ele: olha, eu quero pedir perdão a você. Ele estranhou, falou: olha, a empresa contratou uma auditoria e foi constatado irregularidades daquele chefe, e nós mandamos ele embora. E ele falou: mas eu não falei nada para ninguém, não comentei nada com ninguém. E o diretor disse: aquela senhora que estava ali conversando com você é minha mãe. É minha mãe. E nós queremos que você volte não como estagiário, mas como funcionário da empresa. Amados, aquele jovem, ele sabia de algo grave, mas ele também não levou para frente, embora pudesse levar. Talvez ele quisesse até, pensasse em tirar proveito. Olha, eu vou tirar o lugar do chefe, eu vou pegar o lugar do chefe, eu vou denunciar, eu vou ganhar ponto. Mas ele não fez. Ele não fez. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Mas do nosso jeito, da nossa maneira, nós estamos agradando a Deus? Essa ilustração nos ensina muito. Nos ensina que agradar o outro vai até um certo limite. Até onde eu posso ir, até onde eu não desagrado a Deus. Se eu não estou desagradando a Deus, eu posso ir. Quando eu passo a desagradar o meu Deus, eu tenho que parar. Pare ou você vai se perder. É por isso, irmãos, que nós não podemos negociar valores morais. Não podemos vender princípios familiares e não podemos trocar preceitos bíblicos. Não permita que a sua consciência seja comprada por sedução ou por pressão. Muitos vendem a sua consciência por pressão, outros por sedução. Não permita que isso aconteça. Não permita. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que venha acontecer ao seu redor, não importa, no seu trabalho, na sua família, não ceda, se mantenha íntegro, como Jó.